Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 6 sobre as técnicas de divisor de tensão e corrente, tá bom? Bom, por que estudar divisor de tensão e corrente? Agora que nós já estamos familiarizados com a questão da associação de resistores, o que acontece é o seguinte, que muitas vezes na profissão de vocês, nós vamos precisar identificar qual é a corrente ou a tensão que passa em determinado ramo, em determinado bipolo de um circuito elétrico, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes, aplicando somente a lei de Ohm, vocês vão ter que fazer muitas contas para chegar no resultado. A ideia do divisor de tensão e corrente é que se seja um método prático e rápido para você calcular, seja correntes, tensões ou até mesmo resistências elétricas, tá bom? Então nós vamos aprender um pouco disso hoje. Bom, o divisor de tensão ele vai acontecer numa associação em série. Porque, como nós vimos, né, na associação em série, você tem dois resistores, imagine que temos dois resistores R1 e R2 associados em série, separados aqui por uma diferença de potencial 1, e aí isso vai surgir uma corrente. Nós vimos que numa associação em série, a corrente que vai passar nos resistores é a mesma, mas a tensão vai ser diferente. Uma DDP1, uma DDP2. Então a ideia aqui é o seguinte: vamos considerar a DDP no resistor 1, o 1. A DDP dele vai ser a resistência dele vezes a corrente, que vai ser comum para os dois. Se eu pegar agora a associação como um todo, eu consigo determinar pela lei de Ohm a corrente, sabendo a DDP total e a resistência equivalente. Mas como é uma associação em série, né, vamos colocar aqui R1 mais R2. E aí agora eu vou substituir esse valor de corrente nessa expressão aqui. Então eu vou ter o seguinte: a DDP no resistor 1, ela vai ser proporcional à DDP total, tá? Tensão total, isso é importante. E aí esse termo aqui, que é diretamente proporcional à resistência dele mesmo, isso é uma coisa para prestar atenção. No divisor de tensão, então a DDP do resistor 1 depende diretamente da resistência 1. Gravem essa informação importante. Dividido por R1 mais R2, que vai ser a resistência equivalente, tá? Se nós fizermos essa análise para o resistor 2, vai ser a mesma coisa. Ó, a DDP no resistor 2 é diretamente proporcional à resistência do resistor 2, a DDP total e dividido pela resistência equivalente, tá? Por que isso daqui é importante? Porque em alguns casos a gente só precisa saber a DDP total e as resistências para calcular a DDP em um determinado elemento. Usando a lei de Ohm, às vezes nós precisaríamos fazer duas contas, tá? Mas aqui vocês vão ver que em apenas uma conta você já sai com o resultado. Inclusive, você não precisa medir corrente. Em termos práticos, né? Você somente medindo a tensão e sabendo as resistências, você consegue calcular a DDP. Essa é a vantagem do divisor de tensão, tá? E se eu tiver mais de dois resistores, a única coisa que vai mudar, em vez de R1 e R2, eu vou colocar então a resistência equivalente, tá bom? Agora vamos ver o divisor de corrente. Num divisor de corrente, ele vai acontecer numa associação em paralelo, né? Porque nós vimos que em uma associação em paralelo a DDP é a mesma nos dois, mas a corrente se divide. E aí, como é que começa a nossa análise? Vamos começar a corrente nesse resistor 1. Pela lei de Ohm, né, a corrente dele vai ser a DDP, que é comum aos dois, dividido pela resistência desse elemento aqui. Mas a DDP total eu também posso tirar, né, pela lei de Ohm na associação. Então eu vou colocar a resistência equivalente vezes a corrente total. Não é a corrente que vai passar no resistor 1 nem no resistor 2. É a corrente total, tá? E como eu tenho uma associação em paralelo, né, isso aqui a gente viu na última aula, uma associação em paralelo de dois resistores, eu posso escrever a resistência equivalente como R1 vezes R2 dividido pela soma, tá? Então, a DDP total vai ficar esse termo, o REC, vezes a corrente total. Aí a ideia aqui é a mesma, eu vou jogar esse elemento de DDP nessa expressão para achar a corrente do elemento 1. Fazendo isso, eu vou achar essa expressão, veja que eu posso simplificar ela ainda um pouco mais, né? Porque esse R1 vai cortar com esse R1 de cima, eu vou chegar nessas duas expressões, que é bem parecida com a divisor de tensão. Mas aqui qual que é a ideia? A corrente no resistor 1, ela vai ser diretamente proporcional à corrente total. E aqui vem a grande mudança.
que a corrente no resistor 1, ele vai depender diretamente da resistência do outro ramo, do resistor 2, tá? Não se esqueçam disso. Então, no divisor de corrente, a corrente é proporcional à resistência do outro ramo, tá? E o R1 e R2 aqui simbolizando a soma ou a resistência equivalente dos dois, tá? Se nós fizermos análise semelhante para a corrente 2, no resistor 2, chegamos à mesma expressão. Vai depender da corrente total, depende da resistência do outro ramo e dividido pela soma das resistências, tá? Então, a grande diferença aqui, para vocês gravarem, divisor de tensão acontece numa associação em série. E aí, a DDP vai depender diretamente do resistor que você está analisando. No divisor de corrente, ele acontece numa associação em paralelo. E a corrente no resistor vai depender da resistência do outro ramo. Cuidado para não confundir esses termos, tá bom? Basicamente é isso que a gente vai trabalhar, tá? E no caso aqui, se nós tivermos uma associação de mais dois resistores, a única coisa que vai mudar é que em vez desse R2, né, que é a resistência do outro ramo, eu vou trocar por REC, pela associação em paralelo, sem contar o resistor R1, tá? Depois nós vamos fazer alguns exemplos relacionando isso. Bom, vamos fazer um exemplo 1. Então eu tenho dois resistores de 60 e 140 ohms, estão em série, tá? E está aplicando uma DDP total de 20 volts. Eu quero saber qual é a tensão no resistor de 60 ohms, tá? Então, é uma associação em série, a DDP vai se dividir, tá? Então, eu quero aplicar, então, o conceito de divisor de tensão. Qual que é a ideia aqui? O R1, então, vai ser os 60 ohms, que eu quero calcular, a DDP dele, a DDP total é 20 e o R2 vai ser o 140. Fazendo as contas, então, eu chego que a DDP no resistor de 60 ohms é 6 volts, tá? Dá para você depois, se quiser, fazer a mesma conta para a DDP2, tá? E a ideia é que ele vai ser somado aos 6 volts, vai dar o 20 volts total, tá? Vamos fazer outro exemplo? Temos o circuito agora aqui embaixo, né? Eu quero calcular o Rx para que a corrente que passe neles valha 8 miliamperes. E aí, algumas informações importantes, né? O resistor que está associado em paralelo, ele tem 1K ohms, 1000 ohms, e a corrente total é 20 miliamperes. Aqui tem outro ponto importante que a ideia do divisor de corrente é que você só medindo corrente, você já consegue calcular a corrente que passa em cada ramo, tá? De modo similar aí ao divisor de tensão. E isso, em termos práticos, na profissão de vocês, vai fazer com que vocês ganhem tempo, tá? Então, essa é a grande sacada aí do divisor de tensão e corrente. Bom, voltando para o nosso caso, eu quero resolver esse problema usando a definição de divisão de corrente. Então, eu vou chamar de corrente 1, então, essa corrente que está passando no resistor Rx, a corrente I vai ser a corrente total, e aí eu tenho o R2 aqui, eu vou chamar esse resistor que está do outro ramo, tá? Lembra que no divisor de corrente, ele é proporcional à resistência do outro ramo. E o R1 vai ser o nosso Rx. Substituindo os valores, eu vou encontrar isso daqui, tá? Lembre aqui que o 10 a terceira ele entra porque eu estou com o termo o prefixo K, que vale 1000, tá? Aqui no 8 e no 20, ambos vão ser miliamperes, né? Então seria 10 a menos 3, mas como vai aparecer corrente dos dois lados da equação, então eles vão se cancelar. Resolvendo algebricamente, então eu passei esse termo no denominador multiplicando para cá, tá? Vou ter isso daqui. Aí eu ainda passo esse 8 dividindo, esse termo aqui de 20 mil, vou ficar com 2.500. E aí eu vou ter um valor de resistência X valendo 1.500 ohms, ou 1,5K, tá? Depois vocês podem conferir essas contas com calma. Então, divisor de corrente, uma conta apenas, eu consegui calcular o valor da resistência Rx. Um outro exemplo agora, com mais de dois resistores. Ó, veja, eu tenho um circuito aí, eu quero saber o valor de R1 e R2. Eu sei as informações da DDP total, que é 20 volts, a corrente total é 0,1 amperes. Esse elemento aqui ele está com 12 volts e aí passa uma corrente aqui de 20 miliamperes.
Vejam que todos esses exercícios você consegue resolver usando somente a lei de Ohm, tá? Mas eu sugiro vocês a pegarem a prática de usarem os conceitos de divisor de tensão e corrente, porque isso vai ficar muito mais fácil para vocês. Vocês vão conseguir fazer as contas mais rapidamente e analisar circuitos elétricos mais robustos, tá? Bom, qual que é a ideia aqui? Eu vou precisar então saber a resistência equivalente da associação, porque agora eu tenho mais de dois resistores. Eu faço isso pela segunda lei de Ohm porque eu sei a DDP total e também sei a corrente total. Então, eu fazendo essa conta, eu vou chegar aqui, o REC é 200 ohms. Agora, vamos calcular então o valor de R1. Como ele está associado em série, eu vou usar o conceito de divisor de tensão, tá? Mas antes disso, eu preciso calcular a DDP dele, que eu consigo calcular. Porque eu sei, ó, que esses dois nós aqui, essa associação em paralelo, ele está em 12 volts. E eu sei que a DDP total é 20. Então, fazendo uma continha, né, 20 menos 12, eu consigo saber que esse R1 aqui, ele está sobre uma DDP de 8 volts. Agora eu consigo aplicar a técnica de divisor de tensão. Vamos lá, então a DDP1 vai ser 8 volts, que eu estou olhando só esse cara. A DDP total vai ser 20, o R1 é ele mesmo, né? Lembra que o divisor de tensão ele é proporcional à própria resistência, e o REC a gente calculou aqui. Substituindo os valores, então nós encontramos que o R1 vai valer 80 ohms, tá? Veja que fazemos aí usando o princípio de divisor de tensão. Aí, para calcular o R2, aí é mais fácil, eu posso fazer pela lei de Ohm, porque eu sei a DDP aqui, que vale 12, tá? Aí a ideia é o seguinte, eu sei que a corrente total vale 0,1 amperes. Isso daí dá 100 miliamperes, mas veja que nesse ponto aqui, ó, esse trecho ele está sobre 20 miliamperes. Então é natural que esse trecho aqui, tá? Ele vai estar com 80 miliamperes, tá? Então é por isso que eu coloquei aqui usando a lei de Ohm, eu consegui determinar então a tensão e a DDP, eu consegui determinar qual é o valor de R2, tá? Na verdade aqui é 80 miliamperes, então vai ficar 80 vezes 10 a menos 3. Quando eu dividir por 12, isso daqui vai me dar 150 ohms. Desculpa aqui que é 150 ohms, tá? Então com isso eu consegui determinar então o R1 e R2 no circuito. E aí, vamos agora para o nosso último exemplo. Agora eu tenho um circuito mais complexo, tá? Tenho vários resistores aí, 5 resistores em paralelo. E aí, aqui que é o detalhe, eu quero saber somente a corrente no resistor 2 e no resistor 4. Se eu fosse fazer pelas leis de Ohm, eu teria que fazer um monte de equações, mas eu conseguiria resolver. Mas vamos ver que como é que eu posso usar o divisor de corrente nesse caso, tá? Bom, então, eu quero calcular a corrente 2, tá? Então, ele vai depender da corrente total, que vale 10 amperes. Lembra que o divisor de corrente depende da resistência do outro ramo, só que como agora eu tenho mais de 2 resistores, né? Eu vou considerar todos os outros resistores, fazer uma associação em REC, tá? Em paralelo. Então, o R2, o R1 aqui eu vou chamar de REC, tá? Ele vai entrar aqui embaixo também, o R2 vai ser o próprio 4 ohms aqui que eu estou medindo a corrente. Mas eu preciso calcular o REC. E aí o REC, ó, notem aqui que eu coloquei uma associação em paralelo somente do R1, R3, R4, R5. Eu não contei o R2 nessa associação, tá? Porque é exatamente onde ele vai entrar aqui, tá? No divisor na expressão do divisor de corrente. Então aqui eu estou calculando o REC que vai entrar aqui. Então o REC ele vai ser todos os resistores menos aquele que eu estou medindo a corrente. Então, colocando os valores, tá? Depois eu peço para vocês pausarem o vídeo e verificarem com calma as contas. Eu vou chegar, então, fazendo o MMC aqui, simplificando. Eu vou chegar que o REC é 4/3 de ohms. Eu deixei como fração, mas você pode fazer a conta também com números com vírgulas, vai ser o mesmo resultado. Aí, agora sim, eu vou substituir esse REC aqui, tá? Lembrando que o R2, então, ele vai valer o 4 ohms e o I vai ser o valor da corrente total 10, tá? Novamente, fazendo as contas, você vai chegar
que a corrente 2 é 2,5 amperes, tá bom? E aí notem que as contas aqui são bem menores assim em quantidade do que você usando a lei de Ohm. Para calcular R4, eu vou fazer de uma forma semelhante, né? Então vai ser o REC e aqui o R4, tá? Só que agora o meu REC, veja que eu vou fazer entre R1, R2, R3 e R5. O R4 ele não entra nessa jogada. Novamente, substituindo os valores, eu faço as contas, vocês podem verificar depois, o REC vai dar 6 quintos de ohm. Substituindo aqui novamente, né? Então o R4 ele vai ser valendo 6 e o I vai ser a corrente total. Fazendo isso, você vai chegar que o I4 vai valer aproximadamente 1,7 amperes, tá? Então veja que o divisor de corrente e tensão, eu recomendo vocês pegarem prática para usar esses princípios em análise de circuitos elétricos, porque de forma prática na profissão de vocês vai economizar muito tempo, tá? Então veja que muitas vezes vocês vão usar multímetros para estar analisando, né, de forma prática mesmo, circuitos elétricos. Então, se você souber esses princípios, você apenas medindo corrente ou apenas medindo tensão, você pode tirar informações dos circuitos elétricos de forma mais rápida, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado pela atenção. Fiquem bem, até a próxima.